Ei, e som. Bom dia a todos que estão acompanhando essa transmissão aqui da Comissão de Finanças e Orçamento. Estão aqui comigo o vereador Alan Senciati, que é relator da comissão. Está aqui também o vereador José Carlos, que é um membro. Então nós desejamos a vocês aí um bom dia. E eu gostaria aqui de fazer a leitura para vocês e passar na sequência para o nosso relator, que pudesse ler também o parecer que foi elaborado. Nós estamos falando de um processo 0013 de 2023 do Tribunal de Contas que foi encaminhado para essa casa. A ementa diz: parecer favorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito referente ao exercício de 2020. Tribunal de Contas 003203.989.20, dígito 7, com advertências e recomendações à origem. Então, esse processo, ele veio para a Comissão de Finanças. Nós podemos receber o despacho da presidente, no qual o vereador Alan, que é o relator e foi incumbido de fazer o relatório a respeito desse processo. E eu gostaria que o vereador Alan, por gentileza, pudesse ler o seu relatório e apresentar, então, para as comissões aqui, para votar, para que possa ser encaminhado na sequência, então, na próxima sessão, para votação das contas aqui da Prefeitura Municipal do exercício de 2020. Bom dia a todos, bom dia, presidente Rafael, bom dia, vereador José Carlos, que é membro da comissão. Vou fazer a leitura do parecer, como foi nomeado como relator referente às contas. Parecer referente às contas anuais do Poder Executivo do município de Capão Bonito, relativo ao exercício de 2020, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Marco Antônio Cidadini, com parecer prévio favorável exarado pelo Tribunal de Contas do Estado. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 22 de novembro de 2022, emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas, porém emitiu advertências e recomendações por ajustes que reincidentes nos exercícios anteriores, conforme consta na conclusão do voto do relator do processo, conselheiro Dr. Edgar Camargo Rodrigues, nos atos do processo número 3203-989-27, a seguir transcrito. Nessas circunstâncias, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do prefeito de Capão Bonito, relativos ao exercício 2020, nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar 709 de 93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno. Sem embargo das advertências consignadas, recomendações serão transmitidas pela fiscalização para que o Executivo corrija as falhas identificadas no processo de elaboração dos indicadores temáticos do IEGM nas áreas de ensino, planejamento, gestão fiscal, saúde, meio ambiente, proteção ao cidadão, governança de tecnologia da informação, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela administração e visando alcançar as metas propostas pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Exige declarações de bens e rendas dos servidores públicos municipais, adote medidas para maior efetividade na gestão da dívida ativa, a fim de que o panorama de perdas seja substancialmente reduzido em exercícios vindouros. Observe a ordem cronológica dos pagamentos, aprimore o quadro do pessoal, assegurando-se de que os cargos comissionados atendam às disposições do artigo 37, 5º da Constituição Federal
implemente controle de frequência dos médicos da rede municipal, cumpra integralmente a lei de acesso à informação da lei de transparência fiscal, assegure-se da fidedignidade das informações prestadas ao sistema Aldesp e atenda à lei orgânica, instruções, recomendações, determinação exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Primeiramente, cumpre esclarecer que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não é vinculativo, cujo caráter é opinativo, possuindo o poder legislativo a soberana e exclusiva prerrogativa para analisar e julgar com independência constitucional as contas do Poder Executivo, conforme seu próprio entendimento e valoração dos acertos e desacertos, deliberando sobre o parecer prolatado pela Corte nas contas anuais, conforme estabelecido no inciso 7º do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal. Destaca-se que o parecer prévio favorável emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou várias incorreções e desacertos nas contas anuais do exercício de 2020, cujas irregularidades levantadas pelos órgãos técnicos do próprio Tribunal de Contas e também ao Ministério Público do Tribunal de Contas resultaram em pareceres opinando pela reprovação das contas. Porém, a primeira Câmara do Tribunal de Contas de São Paulo decidiu por não acompanhar os pareceres técnicos e emitiu parecer prévio pela aprovação das contas, desconsiderando os pareceres emitidos. Em contrário, ressaltado que irregularidades seriam objeto apenas de recomendações e advertências, embora sejam reincidentes, pois foram repetidas pela gestão nos exercícios anteriores, 2017, 18 e 19. Desta forma, o parecer prévio emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas desconsiderou as manifestações proferidas pelas assessorias técnicas que opinaram pelo parecer desfavorável e também contrariou o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, prolatado pelo Procurador Ministerial Dr. João Paulo Giordano Fontes, que também opinou pela rejeição das contas anuais do exercício de 2020. Destacam-se os pontos cruciais, que embora não tenham sido considerados pelos emitentes conselheiros na emissão do parecer prévio, foram fundamentais para que as assessorias técnicas jurídicas da Corte e o Ministério Público de Contas manifestassem pela emissão parecer desfavorável, entendendo que tais desacertos eram comprometedores. A assessoria técnica jurídica, através do Dr. José Ricardo Teixeira, assessor técnico do Tribunal de Contas, assim manifestou. Entretanto, a questão atingindo a insuficiência da aplicação dos recursos do Fundeb no exercício comprometem a aprovação das contas em exame. E registrou-se o desrespeito ao disposto no artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal número 11.494 de 2007. Outro sim, entendo que as falhas relatadas na conclusão do evento 86.32, folhas 59 e 52, reclamam medidas de regularização e aperfeiçoamento, servindo de parâmetro para o exercício subsequente. Por todo o exposto, opino pela emissão desfavorável às contas anuais de 2020 da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, com ressalvas indicadas. Nesse mesmo segmento, da mesma forma, a 6ª Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, através de seu procurador, Dr. João Paulo Giordano Fontes, assim se manifestou. Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias constitucionais
contraditório e de ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio desfavorável, com recomendações, uma vez que as contas de governo não se apresentaram dentro dos parâmetros constitucionais e legais aplicáveis à espécie. Inicialmente, destaca-se que pesem os sucessivos pleitos de prorrogação do prazo. Eventos 104.1, 113.1, 121.1. A origem deixou transcorrer as oportunidades conferidas. Quanto aos desarranjos arrolados pela instrução, impede peremptoriamente a obtenção de parecer favorável às contas do exercício de 2020. A aplicação dos recursos do Fundeb em desatendimento ao artigo 21, inciso 2º da Lei nº 11.494/2009, após efetuada pela fiscalização confirmada pela evento 86.32, folhas 32.37 e 142.1, respectivamente, a despeito dos 5 alertas emitidos pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo, eventos 86.32, folhas 33. Conforme relatado, acrescentaram-se indevidamente ao percentual de apuração as despesas decorrentes dos contratos número 111/2020 e número 127/2020, pois em que pese integralmente pagos em 2020, a prestação dos serviços e entrega dos bens transacionados não foi comprovada, nem mesmo após o primeiro trimestre do exercício subsequente. Apesar de, em tese, o objeto contratual relacionar-se com a gestão do ensino, entende-se acertada a conclusão expressa pela equipe de auditoria, em que eventos 86.32, folhas 36, considerando que a falta de detalhamento do valor de cada material, equipamento de serviços, notas fiscais expedidas e também no orçamento estimativo e na proposta vencedora do certame, inviabiliza a grossa dos eventualmente não entregues ou não prestados durante a execução contratual. Que os objetos, produtos e serviços contratados foram adquiridos para, em conjunto, exercerem uma funcionalidade específica que estava prejudicada aos menos até abril e maio de 2021, bem como que houve pagamento integral dos valores contratados em 2020 sem entrega do objeto avançado, em detrimento do disposto do artigo 62, inciso 3º e 2º do artigo 63 da Lei 4.320 de 64. Glossamos os valores pagos em 2020 com recursos do Fundeb, 40% em razão dos contratos administrativos número 111 2020 e número 127 2020 por não atenderem ao disposto no artigo 21 da Lei Federal número 11.494 2007. Assim ainda que transacionados no exercício, ora em análise, não houve fruição de benefícios ao município, seja em 2020 ou até meados de 2021, é dizer, a mera constatação de despesa, sobretudo executada de maneira assodada como a constatada, não é suficiente para inferir a adequação dos gastos à premissa requerida pelo ordenamento. Portanto, a dedução de tais dispêndios é medida imperiosa na apuração da aplicação de valores advindos do Fundeb. Isso em vista, o déficit de aplicação do ensino é ito capital no exame das contas, do qual os gestores não podem descuidar e possui por si só o condão de macular os presentes demonstrativos em sua integralidade, como bem dispõe o manual editado por este próprio Tribunal de Contas.
Ademais, cumpre mencionar que constou do relatório de fiscalização uma série de divergência entre os dados informados pela origem e aqueles apurados pelo sistema Aldesp. Evento 86.32, itens B1, 1, B1, 1 e 2, B1, 1 e 3, B1 e 2, B1 e 9, B1, 9, 2, C1 e G1, 1, 1. Nesses viés, o posicionamento deste tribunal que a ausência de fidedignidade dos dados remetidos ao sistema Aldesp representa falha grave. Nesse diapasão é o comunicado do SDG número 34/2009. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que constitui falha grave a ausência de fidelidade das informações enviadas ao Tribunal de Contas em relação àquelas registradas na origem e ofende aos princípios da transparência, artigo 1º, inciso 1º, e da evidenciação contábil, artigo 83 da Lei 4.320/64, ocasionando efetivo prejuízo à ação de controle dos recursos públicos. As informações enviadas ao sistema Aldesp devem corresponder aos fatos registrados na origem. Alterações posteriores devem seguir normas, procedimentos e princípios aceitos pela ciência contábil. Anota-se ainda que a responsabilidade pelos lançamentos e registro dos fatos contábeis é sempre dos jurisdicionados. Eventual alegação de transparência de responsabilidade para as empresas de fornecimento de sistemas ou terceiros não merece prosperar, vez que a responsabilidade pela contratação e a exigência de um bom adequado serviço é exclusiva do contratante, cabendo a este adotar as providências necessárias por ocasião da aviança e também na liquidação dos serviços executados. Diante das inconsistências relatadas, os resultados fiscais apurados nos termos da fiscalização, evento 86.32, folha 14, não são confiáveis e deturpam a realidade fática das contas municipais, com infringência aos princípios da transparência e evidenciação contábil, artigo 1º, inciso 1º, e artigo 83, 85 e 89 da Lei 4.320 de 64, respectivamente, e por isso prejudicam a aferição da regular aplicação dos valores. Por fim, retiram substrato necessário à emissão do juízo favorável ao demonstrativo. Os pagamentos em atraso de encargos sociais com imposição de multa, no valor de R$ 13.987,38. O desatendimento de recomendações atinentes ao cargo demissíveis sem nível de escolaridade compatível e para funções eminentemente técnicas. Descumprimento da ordem cronológica de pagamentos sem publicação de justificativa, R$ 11.458.074,70. Eventos 86.32, folhas 19, 22 e 29. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, na qualidade de fiscal, ordem jurídica, opina pela emissão parecer prévio desfavorável, em especial pelos seguintes motivos: nos itens B1, 1, B1, 1, 2, B1, 1, 3, B1, 2, B1, 9, B1, 9, 2, C1 e G1, 1, 1. Inconsistências nos demonstrativos apresentados, a divergência entre os dados apresentados e os reportados ao sistema Aldesp. Item
B16, pagamentos de encargos sociais em atraso com incidência de multa, R$ 13.987,38. Item B19, cargos em comissão sem nível de escolaridade compatível e para atribuições eminentemente técnicas. A revelia do que preleciona o artigo 37, 5º da Constituição Federal. IEGM empreenda melhorias nos indicadores setoriais. Item B194 exija declarações de bens e rendas dos servidores públicos municipais. Item B2 adote medidas para maior efetividade na gestão da dívida ativa, a fim de que o panorama de perda seja substancialmente reduzido em exercícios vindouros. Item D2, implemente controle de frequência dos médicos na rede municipal. Itens G11 e G111 cumpra integralmente a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. Item H3, atenda à Lei Orgânica, instruções, recomendações e determinações exarada pelo Tribunal de Contas Eleitoral de São Paulo. É preciso alertar que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no artigo 104, sexto, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 709 de 1993. Por fim, destacamos aqui a manifestação da assessoria procuradora-chefe do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutora Raquel Ortigosa Bueno, que ao fim da instrução pronunciou-se: submeto a Vossa Excelência os pareceres da assessoria técnicas, evento número 136, 136, 139 e manifesto-me pela emissão de parecer desfavorável às contas anuais de 2020 da Prefeitura de Capão Bonito. Reforço as citadas manifestações, propostas de recomendação no sentido de que adote medidas eficazes para melhorar os índices de eficiência da gestão municipal e regularize os apontamentos constatados no relatório da fiscalização, evento número 86. Por isso, fundamentado nas considerações técnicas acima transcritas, proferidas, contidas no parecer técnico emitido pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, cuja manifestação acolhemos, essa comissão permanente emite parecer desfavorável às contas do Poder Executivo relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade do ex-prefeito Marco Antônio Cittadini, opinando pela sua desaprovação. Capão Bonito, 14 de setembro de 2023. Obrigado, vereador Alain. Então, já lido então o relatório elaborado pelo próprio relator aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria que os vereadores pudessem manifestar o posicionamento dos seus votos, se é favorável ou não favorável ao parecer do relator em questão ao processo que estamos falando. Gostaria que o vereador Alain pudesse manifestar o seu voto. Baseado no parecer que foi feito aqui, o meu voto é favorável aqui ao relatório, né? Baseado nos parecer que tivemos aqui do Ministério Público. Gostaria que o vereador Zé Carlos também pudesse manifestar. Bom dia a todos. Queria dar os parabéns aqui pelo muito bem feito o parecer, vereador.
muito bem feito, muito bem elaborado. Nós estamos votando aqui hoje um parecer do Tribunal de Contas 0013/2023, que vem como parecer favorável a aprovações de conta anual do prefeito municipal referente a 2020, com advertências e recomendações. Eu diria que essas advertências e recomendações houve por parte do ex-prefeito Marco Antônio Cittadini uma defesa. Houve uma defesa. E essa defesa que fez com que o parecer de contas viesse favorável às contas 2020. Portanto, eu queria dar os parabéns mais uma vez aqui pelo seu relatório, que foi muito bem elaborado. Eu sei que o senhor teve noites de sono aí, perdeu tempo aí para poder fazer esse relatório, mas nesse momento eu voto com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o órgão competente para aprovar ou rejeitar. E ele aprovou. É o pessoal competente. Eu diria que essa votação aqui ela é meramente política. Então, o meu voto nesse momento é contra o relator e favorável à decisão do Tribunal de Contas. Então, está aqui um voto do Zé Carlos, que votou contra o relatório. O Alan votou a favor do relatório e eu voto a favor do relatório elaborado pelo relator aqui da comissão, com todos os princípios e justificativas. Lembrando que também o Tribunal de Contas é um órgão opinante, né? Então, é opinativo. Então, nós votamos aqui junto com o parecer do relator e o parecer técnico do vereador Alan elaborou. Então, por 2 votos a 1, está encaminhado esse processo, esse projeto aqui da comissão, para que possa ser votado na próxima sessão ordinária, para que possa ser aprovado, se sim ou não, pelos vereadores dessa casa, a aprovação ou desaprovação das contas do prefeito Marco Antônio Cittadini nas contas que se trata no ano de 2020. Então, nada mais havendo essa reunião, essa transmissão, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que a gente faz aqui como transparência para vocês poderem acompanhar em tempo real o que acontece aqui, as atividades e os trabalhos dos vereadores nessa Casa de Leis. Então, damos por encerrado. O meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam e vão acompanhar. Que Deus abençoe e fiquem todos com Deus.